do Senhor, amados alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor presidente Abimael Florencio da Costa. Quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada pastor. Hoje nós comemoramos o Dia do Pastor e que o Senhor venha continuar dando sabedoria e conhecimento e saúde a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar agradecendo ao Senhor por poder ter mais uma oportunidade de estudar sua poderosa palavra. Também agradecer ao Senhor pela vida de cada pastor em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, Pai, te agradecer por mais uma oportunidade, Pai amado, de podermos estudar sua poderosa palavra, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Pai, queremos também te pedir, Pai amado, pela vida de cada pastor, Pai amado, pela vida dos teus ungidos, Senhor, que estão a cada dia fazendo a tua obra, Pai amado. Que o Senhor venha, Pai, ó Senhor, continuar dando sabedoria e conhecimento para que eles venham conduzir o teu povo, a tua igreja, Pai, e venha dar saúde, Pai amado, aos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, hoje, pela graça de Deus, iremos dar continuidade às lições bíblicas da CPAD deste trimestre, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na semana passada, nós estudamos a lição de número 10, que teve como tema a intercessão pelos Efésios, e no qual nós estudamos acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Falamos também da necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E por último, conscientizamos de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Louvado é o nome santo do Senhor. E hoje nós estudaremos a lição de número 11, dia 14 de junho de 2020, segundo domingo, dia do pastor, como nós falamos anteriormente, que vai ter como tema atributos da unidade da fé. Tema muito importante para nós mantermos a unidade dos crentes, a nossa unidade, louvado o nome santo do Senhor. Então nós vamos falar sobre os atributos da unidade da fé, que são quais? Humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Nós estaremos dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, agora no capítulo 4, versículo 1 a 4. E também vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos
na luz. O objetivo geral desta lição: mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Essa lição também possui 3 objetivos específicos no qual nós devemos atingir em cada tópico, que são os seguintes: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E terceiro e último objetivo, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Vamos então, amados, à introdução dessa lição. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, que foi a lição que nós estudamos na semana passada, lição 10, que falou sobre a intercessão pelos Efésios, o apóstolo Paulo ele passa agora a enfatizar o quê? A necessidade da unidade dos crentes. Nós, crentes, nós temos que ser o quê? Unidos. Não pode haver conflito entre nós. Não pode haver contenda entre nós. Não pode haver diferenças entre nós. Então, o apóstolo Paulo passa a enfatizar esta necessidade da unidade dos crentes. E é interessante nós, quando nós falamos dessa preocupação do apóstolo Paulo, que o próprio Jesus, ele já se preocupava com esta unidade, com a unidade dos crentes. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 20 a 23, nós vemos lá Jesus orando pelos seus discípulos e pedindo a Deus que eles sejam perfeitos em unidades. João capítulo 17, versículo 20 a 23. Então Jesus ele já se preocupava com a unidade dos crentes. Ele diz assim, no versículo 20 a 23, eu não rogo somente por estes. Isso aí Jesus falando a Deus, rogando a Deus. Eu não rogo somente por estes, falando assim acerca dos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidades, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então nós vemos aqui a própria preocupação do próprio Jesus com relação à unidade dos crentes. E agora nós vemos na carta de Paulo aos Efésios, ele escrevendo à igreja, aos crentes, sobre essa necessidade da união dos crentes. E nós, nesta lição, amados, estudaremos as virtudes fundamentais para que a igreja ela viva uma perfeita unidade conforme a palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele escreve 3 virtudes fundamentais, amados, para que a igreja viva em uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. 3 virtudes fundamentais, importantíssimas para nós cristãos, que são quais? A humildade, a mansidão e a longanimidade. E nós vamos estudar essas 3 virtudes através de 3 tópicos com seus respectivos subtópicos. O primeiro tópico vai falar do seguinte assunto, que para haver unidade, amados? Para haver unidade é preciso o quê? Humildade. E dentro deste tópico nós vamos falar sobre o modo digno do viver cristão. Nós vamos falar sobre a humildade, a qual é o assunto desse tópico, a humildade. E vamos falar qual é uma das virtudes, e vamos falar sobre a verdadeira humildade. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o seguinte assunto, que para haver unidade é preciso também o quê? Mansidão.
E dentro desse tópico nós vamos falar sobre a mansidão, um fruto do Espírito, tá? Porque ela é um fruto do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre grandes exemplos de mansidão. Vamos citar aqui como exemplo o próprio Moisés e Jesus Cristo. Vamos falar sobre a verdadeira mansidão. E vamos falar sobre a mansidão, que a mansidão pressupõe conciliação. E no terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o seguinte assunto, que para haver unidade é preciso também o que, amados? Longanimidade, mais uma virtude, para o exercício do perdão. E dentro deste tópico nós vamos falar sobre a longanimidade, um fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre suportando uns aos outros, nós temos que suportar uns aos outros, tá? E sobre o perdão como premissa do amor. Amém? Que todos tenham uma aula abençoada. E vamos então, amados, ao primeiro tópico dessa lição, que vai falar sobre o seguinte assunto, que para haver unidade é preciso o quê? Humildade. Neste primeiro tópico, amados, nós vamos falar sobre uma das virtudes, que é a qual? A humildade. Nós vamos ver que a humildade é uma virtude imprescindível, importantíssima para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então nós temos que ser humildes não somente diante de Deus, mas nós temos que ser humildes também entre nós crentes, entre nós cristãos, né? Nós vemos aí pessoas que diante de um cargo, um poder, né, muitas vezes se acham bem mais superiores aos outros cristãos, né? Bem mais superiores a outros cristãos. Isso está errado. Nós temos que respeitar sim, né, a hierarquia na igreja. Nós temos que respeitar sim. Mas todos nós somos servos. Jesus ele nos deu o maior exemplo de humildade, né? Jesus ele se colocou como servo. Ele foi servo. Ele nos serviu. Tá? Ele nos serviu. E nós temos Jesus como nosso exemplo. Então nós temos, como cristãos, de que seguir os passos de Jesus. Se Jesus ele foi o maior exemplo de humildade, como nós também não seremos? Né? Às vezes, como eu já vi acontecer, muitas vezes uma pessoa que tem um posto alto, né, um cargo alto lá fora, e muitas vezes ele aceita Jesus, ele vem para a igreja, se torna membro da igreja, e por ter um cargo alto secular, ele não aceita fazer o serviço diaconal, de um diácono, de muitas vezes estar na portaria, de varrer, fazer a limpeza da igreja, e isso está errado. Nós temos que ser humildes não só diante de Deus, mas a humildade também tem que ser diante de todos nós. Então, e a humildade, ela não tem classe social, mano. Não estamos falando aqui de humildade no sentido de bens materiais, não. Tá? Porque a humildade não tem classe social. Tem muitas pessoas que têm alto poder aquisitivo que são humildes. Tratam as pessoas bem, né? Tratam as pessoas como se fossem superiores a eles. Que é a humildade, né? E tem pessoas muitas vezes que não têm bens e que muitas vezes têm orgulho lá em cima e tratam as pessoas mal, né? Com orgulho, tá totalmente contrário àquilo que Deus quer para a igreja. Então, amados, espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles, entre cada um de nós. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre o modo digno de viver cristão, que foi o que o apóstolo Paulo ele falou aqui no início desse capítulo. Ele pede, ele roga aos Efésios, à igreja, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado.
E quando ele fala andeis como é digno, ele fala de quê? Ele fala de comportamento, né? Ele fala de comportamento, ele fala de conduta, ele fala do comportamento, da conduta do cristão, do comportamento do cristão. Então, ele fala que nós temos que andar digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa carta. O apelo apostólico, ele é para quem? É para os crentes, para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária, o nosso comportamento diário, a nossa atitude diária, o nosso dia a dia deve corresponder à chamada, a nossa chamada recebida para ser o quê? Um membro do corpo de Cristo, a igreja. Nós somos, amados, nós somos igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. A Bíblia fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença. O nosso comportamento tem que ser diferente, né? Nossas atitudes têm que ser diferentes, né? Nossa conduta, nossa moral tem que ser diferente, né? Porque nós somos o quê? Nós somos igreja do Senhor. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Uma vez que nós, amados, nos tornamos membros do corpo de Cristo, nos tornamos igreja do Senhor, devemos o que? Andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Isso será demonstrado através de quê? Através da nossa conduta, o nosso viver diário. A palavra de Deus, ela nos fornece inúmeros modelos, tá? Para aplicarmos em nossa vida. Está na palavra do Senhor. Devemos o que? Ser cidadãos dignos. A conduta nossa, ela deve o que? Ela deve refletir a de uma pessoa transformada. Nós somos transformados, nós somos o que? Novas criaturas, né? As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo, amados. Então, nós quando aceitamos Jesus como o nosso único, suficiente Salvador, nós somos nova criatura. Nós não somos mais aquele do passado que vivia de forma totalmente contrária, tratando as pessoas de forma contrária. Não, nós somos nova criatura. O Espírito Santo nos transforma. Então, a nossa conduta deve refletir essa transformação ao qual o Espírito Santo de Deus fez na nossa vida, né, que foi lapidada pelo poder, essa transformação que foi lapidada pelo poder do Espírito Santo. Ela deve ser o quê? Refletida através do quê? Da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa vida diária, seja em casa, seja no bairro ao qual nós moramos, seja no nosso trabalho ou na escola ao qual estudamos. Então, nós somos exortados pela palavra de Deus. Nós somos exortados pela palavra de Deus como deve ser a nossa conduta. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Olha o que está escrito. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então nós temos que o quê? Fazer a diferença, nós temos que ser diferentes nessa geração a qual nós vivemos, corrupta, geração perversa a qual nós vivemos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O crente deve manter um padrão o quê? Exemplar de conduta. Nós devemos manter um padrão, porque nós somos exemplos, amados. Quem aí no mundo vai querer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador? Né? Se não olharmos em nós, não olhar em nós um exemplo, tá? Diante da sociedade. Um exemplo como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como aqueles que são corpo de Cristo, que são a igreja. Como alguém vai querer ser igreja se nós não nos comportamos como uma igreja que é santa, como uma igreja que vai um dia morar no céu com o Senhor?
Então, amado, o crente deve manter um padrão exemplar de conduta para que em tudo Cristo venha a ser o quê? Glorificado. Então, em tudo Cristo venha a ser glorificado. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 12, ele diz assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, ele falando à igreja em Roma, aos crentes em Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Comportamento, conduta. Então, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não vos moldeis com esse mundo. Amém, irmãos? Então, amados, nós temos que andar de forma digna. Então, irmãos, isso tudo, né, essa nossa conduta diária, a qual deve corresponder à chamada recebida, né, como membro do corpo de Cristo, igreja, isso pressupõe que o nosso andar cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que nós temos com Deus. A intimidade, o nível de unidade que nós temos com Deus e com os nossos irmãos, tá? Está diretamente relacionado. Quanto mais nós estamos unidos ao Senhor, estamos unidos ao Senhor, unidos aos nossos irmãos, mais nós vamos ali ter uma conduta, um comportamento diário ali digno de igreja, digno de servo do Senhor. Digno de servo do Senhor. Então, nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade entre os crentes, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes, tá? 3 virtudes essenciais para essa unidade: a humildade, a mansidão e a longanimidade. O segundo subtópico, nós vamos falar sobre a humildade. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, humildade é sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. Significa modéstia, ausência de orgulho, que é o oposto de humildade. A humildade para os povos pagãos, que era no caso ao qual eles estavam inseridos, a igreja ali em Efésios, na comunidade pagã, na sociedade pagã, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, para os pagãos, aquela pessoa que era humilde, isso para eles era uma atitude negativa, era sinal de quê? De fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude. Pois o próprio Cristo, ele diz a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 7, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então Jesus, como nós falamos anteriormente, ele foi o nosso maior exemplo de humildade, porque ele era 100% homem e 100% Deus, mas mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele tomou a forma de servo aqui entre nós, entre a humanidade. Ele podia ali, com todo o poder que ele tinha como filho de Deus, como 100% Deus, 100% Deus, ter uma atitude totalmente contrária à que ele teve de servo. Ele podia ter atitude ali de senhor, como muitos tinham ali religiosos que tinham orgulho, que tratava as pessoas mais por causa do poder. Não, Jesus ele teve uma atitude totalmente contrária à daqueles que ali eram responsáveis pela parte espiritual do povo e que não tinham atitude como Jesus teve. E isso incomodou a muitos, a atitude de Jesus. Jesus ele aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Ele foi nosso maior exemplo. Mateus capítulo 20, versículo 28,
Diz assim, ó, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida, para servir e para dar a sua vida em resgate do mundo. Então, a própria palavra do Senhor fala que ele não veio, o próprio Jesus falou que ele não veio para ser servido, mas para servir, para nos servir, para servir a humanidade. Olha só o exemplo de Cristo. Como nós seremos orgulhosos, trataremos nosso irmão mal, né? Se o próprio Jesus, ao qual nós seguimos, ao qual o nosso exemplo tratou a todos de forma humilde, nós vemos, amados, no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Ele lavou os pés dos apóstolos, confirmando assim o que ele disse em Mateus 20, 28, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para ser o quê? Para ser servo. Vamos ler João, capítulo 13, versículo 13 a 15. Olha o que Jesus ele fala para os seus discípulos. Versículo 13 a 15, ele diz assim, ó, vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Era algo difícil para eles entenderem, era algo difícil, porque ele servir, aparentemente, parecia tarefa dos mais fracos. Né? Servir seria tarefa dos mais fracos, dos que nada têm a oferecer, senão só força de trabalho. Servir parece tarefa que diminui o ser humano, que humilha e o faz ser pequeno diante daquele que é servido. Mas Jesus, ele ensina aos seus discípulos, ele dá exemplo aos seus discípulos que não é bem assim, que não é assim. Ao lavar os pés dos seus apóstolos, de seus discípulos, ele traduz em gestos concretos qual é o papel do seguidor de seus ensinamentos, qual é o papel dos cristãos, amados. Então, como nós falamos, Jesus é nosso exemplo, nós somos seguidores de Cristo, nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós não estamos tendo atitude como atitudes, se nós não estamos tendo atitudes, o caráter de Cristo, amados, nós estamos totalmente contrário ao ensinamento de Jesus. Jesus, ele servir, qual o papel do seguidor, do seguidor dos seus ensinamentos? Servir a todos. Qual é o nosso papel como cristão? Servir a todos, independente de qualquer condição social. Ser cristão é ser o quê? Servidor. Esse é o ensinamento central da vida de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém, amados? Nós temos que ser servidores. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, Jesus ele deu exemplo lavando os pés dos seus apóstolos. Mas não esse exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, como existia e como existe hoje em dia, uma humildade movida de falsa aparência. Jesus, acerca disso, Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23 e 28, Jesus fala acerca dos escribas e dos fariseus, que diz assim, assim também vós, ele falando acerca dos escribas e fariseus, assim, vamos ler primeiro o versículo 27, que Jesus fala dos escribas e fariseus. Olha o que ele fala. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, amados, existe a humildade movida pela falsa aparência também.
Mas nós sabemos que Deus ele conhece o coração do homem. Então não adianta o homem ele ter uma falsa aparência, ele viver de forma aparente, ter uma humildade movida pela falsa aparência, porque o nosso próprio Deus, nosso Deus, ele conhece o coração do ser humano. Ele conhece o coração do homem. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, olha o que o Senhor fala para Samuel, ali quando ele vai escolher aquele que seria o rei de Israel, entre ali os filhos de Jessé. Ele fala assim, ó, o Senhor, porque Samuel ali, ele viu ali os filhos de Jessé que eram formosos de aparência, né? Então, mas não eram aqueles a qual Deus ia escolher para ser rei de Israel. Então, naquela escolha ali aparente, o Senhor fala assim com Samuel, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso quer dizer o quê? Que o homem ele vê a aparência e o Senhor ele vê o coração do ser humano. Então o Senhor ele vê o nosso coração. Então se tem alguém que está vivendo de uma humildade movida pela falsa aparência, de uma humildade aparente, saiba que Jesus ele conhece o coração do ser humano. Então, essa humildade a qual Jesus ele dava exemplo, não era uma humildade movida pela falsa aparência, sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Porque você ser humilde, quando você é humilde, você reconhece a importância e o valor do outro, independente de riqueza, né? Independente de classe social, independente disso, tá? Independente de qualidades, aquele que é humilde, ele reconhece a importância e o valor do outro. Independente de cargo, tá, irmãos? Aquele que é humilde, verdadeiramente humilde, ele reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses, Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, ó, não façais por contenda ou por vanglória, para se vangloriar, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E isso é humildade. Considerar os outros superiores a nós, isso é exemplo de humildade, que era como Jesus tratava a cada um, por ele ter vindo não para ser servido, mas veio por ele ter vindo para servir a cada um de nós e para dar a vida em resgate de todos nós. Então, amados, isso aí é a humildade, que é uma virtude que nós temos que ter. E quem vai nos ajudar a ter essa virtude, humildade? Quem? É o poder do Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia fala do fruto do Espírito lá em Gálatas. Nós temos que gerar esse fruto, pedir ao Espírito Santo que venha gerar esse fruto em nós, nós que somos novas criaturas, nós temos que gerar esse fruto. O fruto do Espírito, ele tem que ser gerado em cada um de nós, porque nós somos nova criatura. Outrora, no passado, o que era gerado em nós era o fruto da carne, que está lá em Gálatas também. Porque nós sabemos que existe uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Mas quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo transforma a nossa vida e a partir desse momento nós, ao invés de gerarmos o fruto da carne, nós passamos a gerar o fruto do Espírito Santo. Louvado é o nome santo do Senhor. E um desses frutos, ao qual dessas virtudes, ao qual o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, para que nós venhamos a gerar, é a humildade. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que ele venha gerar em nós essa humildade. Nós vamos falar também sobre a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde, ela expressa o que é modéstia, né? Em oposição ao quê? Ao orgulho. Como nós falamos, o orgulho é o oposto da humildade. E a arrogância.
Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade. O humilde, ele favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo, né? O orgulhoso, o arrogante, o egoísta, ele só pensa em si mesmo, né? Ele é individualista, no individual. Agora, o humilde, aquele que é humilde, tá? Ele que tem a humildade, ele pensa o quê? No coletivo. Vamos ler João capítulo 17, versículo 21 a 23. Diz assim, ó, para que todos sejam um. É a oração de Cristo, como nós falamos anteriormente. A oração de Jesus pelos discípulos. Versículo 21 a 23. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, você vê, Jesus aqui, a preocupação de Jesus é com todos, é no coletivo. Não é só com um, mas com todos. Para que todos sejam um. Né? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Assim, a verdadeira humildade, amados, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Como nós falamos, ela favorece o bem coletivo a todos os cristãos, né? Então, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos. A humildade, ela coopera para a harmonia. Não é como o orgulho e a arrogância que traz confusão, que traz conflitos, problemas, não. A humildade, ela coopera para a harmonia. A pessoa que ela é humilde, né? Ela deixa aquelas pessoas que orgulhosas até constrangidas pela humildade dela. Deixa até constrangidas. Por quê? Porque ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, que é o que nós estamos estudando. Para haver unidade é preciso o quê? Humildade. Humildade. Então, a humildade é a qualidade que repudia o orgulho e o individualismo. A humildade nunca se apresenta a si mesma, mas se preocupa com a participação coletiva. É uma virtude essencial para que a unidade dos crentes seja mantida. Entretanto, é importante ressaltar que essas e as demais virtudes, como nós estamos estudando, são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme, que nós falamos também, né? Então nós precisamos e dependemos do Espírito Santo. Só Ele pode nos transformar. Não há quem possa desenvolver tal conduta, tal comportamento, sem que o Espírito Santo o transforme. Então nós temos que ser a cada dia cheios do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 está escrito: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. Então, amados, para que nós venhamos, ter tal conduta, para que nós venhamos a ser humildes, nós temos que andar em espírito, porque é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que nos transforma. Louvado é o nome santo do Senhor. Vamos então, amados, para o segundo tópico dessa lição. Nós falamos sobre que para haver unidade é preciso humildade. E para haver unidade também é preciso que mansidão, mais uma virtude, a qual o apóstolo Paulo escreve aqui em sua carta, a mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, aquele que é manso, ele produz o quê? A mansidão produz o quê? Crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então, amados, a mansidão ela produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos. Tá? Isso é importante. Às vezes, no momento de conflito,
existe aquela pessoa que muitas vezes é colérica, é brava, né? Não consegue resolver, estressada, não consegue resolver as coisas, ou quer resolver as coisas com a própria força, mas o manso, aquele que tem mansidão, ele produz o que ele consegue gerir os conflitos, aquele que é manso, consegue gerir os conflitos. Ele promove que paz e conciliação na igreja local. Então, em meio a conflitos, em meio a problemas, né, a confusão, ele está ali muitas vezes aquela mansidão dele, né, ele consegue ali promover a paz. Então, a mansidão, amados, segundo o dicionário de Almeida, da Bíblia de Almeida, mansidão, ela quer dizer modo de agir pacífico e bondoso. Segundo aqui a nossa lição, nesse segundo tópico, mansidão ele é o que? Um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, está escrito o seguinte, que o apóstolo Paulo escreve assim, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão, trazendo essa qualidade aqui de paciência, de gentileza, ternura, cortesia. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Então, a mansidão, ela é um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mansidão é um fruto do Espírito, é um dos aspectos do fruto do Espírito. Por isso que anteriormente, no tópico 1, nós falamos o quê? Que não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, mansidão é o quê? Um fruto do Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos transformar e para que nós venhamos gerar esse fruto ele venha ser gerado em nós. No caso aqui, a mansidão. Né? Nós temos uma pessoa que promove paz, né? Em meio aos conflitos, em meio à confusão, em meio a transtorno, nós venhamos promover paz e conciliação na igreja. Né? Em meio, às vezes, a um problema entre um irmão e o outro, a gente venha promover a paz entre os dois, não promover problema, né? Confusão, mas sim paz. Então esse é um aspecto da mansidão, uma qualidade da mansidão. Então o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Então o próprio Jesus ele foi um exemplo de mansidão. Quantas situações Jesus passou contrárias de conflitos, né? E ele ali promoveu a paz. Quantas situações ele como uma pessoa mansa, ele ali em meio a açoites, em meio a afrontas, em meio às acusações contrárias, Jesus ele se colocou ali numa posição totalmente pacífica, não promovendo ali mais problema, mais conflito. Então Jesus ele foi nosso exemplo, nosso grande exemplo também de mansidão. A expressão ela retrata o caráter de Cristo, né? Conforme o Senhor mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o próprio Jesus fala para nós, servos do Senhor, aprendei de mim. Ele fala para todos nós cristãos que nós temos que aprender dele, que é o que? Manso e humilde de coração. Então nós temos também que ser o que? Mansos e humildes de coração. Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para gerar em nós o seu fruto, para que nós viéssemos a ser o quê? Transformados e sermos também mansos e humildes de coração. A mansidão, ela é uma atitude, amados. A mansidão ela é uma atitude pacífica nos momentos de irritação, de desespero, de conflitos. É uma atitude pacífica. Então a pessoa que ela é mansa, ela tem atitude pacífica em momentos totalmente contrários. Tá? Em momentos totalmente contrários, ela consegue ali
resolver as questões, os problemas, os conflitos ali de forma pacífica, que traga paz, né? Traga paz na igreja ou em qualquer outro lugar. Ela surge quando aceitamos o que é a vontade de Deus para conosco. A mansidão não discute, não resiste, nem teima contra a vontade divina. Ela é demonstrada quando aceitamos pacientemente os males que nos fazem sem revidá-los, porque cremos que Deus os permitiu. Então, a pessoa que ela mansa, ela não sai fora do controle. É uma pessoa que ela tem autocontrole, ela consegue resolver as questões, trazer paz, e conciliação, no caso nosso aqui, na igreja local. Ela transmite a ideia também, irmãos, de submissão sem luta. Tá? Segundo aqui o dicionário bíblico, o Wycliffe, ela transmite a ideia de submissão sem luta, de santa bondade perante a ira ou situações onde alguém está experimentando maus tratos ou injustiça. Dessa forma, os mansos são elogiados nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 5, fala sobre os mansos. O que diz a palavra do Senhor: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Louvado o nome santo do Senhor. Então, os mansos, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Então, eles são aqui, na palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 5, eles são elogiados. Uma boa ilustração pode ser vista em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, onde Paulo faz referência à mansidão de Cristo. O Senhor, que era manso e humilde, obviamente possuía uma grande autoridade. No entanto, mesmo com grande autoridade e poder, mesmo sendo 100% Deus, com grande autoridade, no entanto, quando experimentou graves injustiças, ele manteve o seu poder sobre controle, porque ele era manso de coração. Durante o seu julgamento, ele se colocou perante os acusadores sem uma palavra de ameaça ou de autojustificação. Então, amados, Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão, que mesmo em situações contrárias, ele se manteve ali, teve ali o autocontrole. Nós vamos ver aqui também, no segundo tópico, grandes exemplos de mansidão. No caso aqui, nós vamos ver o exemplo de Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números capítulo 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Na mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Então, mansidão é isso, irmãos. É a pessoa mansa, a pessoa que tem essa qualidade, essa virtude, ela mesmo em situações difíceis, como aconteceu com o próprio Moisés, depois os irmãos leem em Números capítulo 12, versículo 1 a 3, e que o próprio Jesus, mesmo sendo caluniado, açoitado, a pessoa que é mansa, ela mesmo em situações difíceis, ela mantém o autocontrole. Ela mantém o autocontrole. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude, amados, são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então, a pessoa mansa, ela é o quê? Disciplinada e capacitada a perseverar na perseguição. Como nós falamos, em momentos difíceis, ela é capacitada a suportar esses momentos difíceis. Elas não revidam, como nós falamos do próprio caso ali de Pedro, do próprio Pedro ali, quando Jesus ele foi
quando os soldados foram prender a Jesus, o Pedro, ele, que era colérico, ele puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Pedro, ele tentava resolver com a própria força, né? Então, ele demonstrando ali que não era ainda uma pessoa mansa, né? Mas nós vemos que após Pedro ele ser batizado com o Espírito Santo, a vida dele transformou completamente. Então, assim também é conosco, amados, né? É o Espírito Santo de Deus que nos transforma, que gera em nós esse fruto da mansidão. Então, a verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas, capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos capítulo 12, versículo 12 a 14. Alegrai-vos, Romanos capítulo 12, versículo 12 a 14. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hostilidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, amados, o manso, ele em momentos de perseguição, ele ao invés de agir com as próprias forças, ao invés de revidar, né, ao invés de entrar no conflito, não. Ele abençoa aquele que persegue a ele. Ele abençoa aquele que tenta o amaldiçoar. Essa é a atitude daquele que é manso, né? Ele tem uma atitude totalmente contrária àquele que não é manso, né? Aquele que é colérico, aquele que é feroz, aquele que é bravo, que tenta resolver as coisas com as próprias forças. Eles não revidam os maus tratos sofridos. Nós vemos Jesus, né, passando por essa situação, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos, tá? Tem muitas pessoas que dão espaço para ressentimento, mano, que não perdoam, né? Devido a algum conflito, né? Alguma opinião contrária, alguma palavra contrária, muitas vezes não perdoam, né? Porque não são mansos. Então, a pessoa que ela é mansa, ela não se apressa a emitir juízo, não cede às provocações, né? A pessoa que não é mansa, qualquer provocação, qualquer palavra contrária, ela já se estressa, ela já entra em desespero, ela já quer sair da igreja, já quer abandonar a Cristo. A pessoa que é mansa não, a pessoa que é mansa ela tem autocontrole, ela sabe resolver as coisas, né? Ela não cede às provocações, nem dá espaço a ressentimentos, ela perdoa. Então, essa virtude não significa fraqueza. A pessoa que é mansa, ela não quer dizer que ela é fraca, não, ela é até forte, né? Até contrário. As pessoas acham que a pessoa mansa é a pessoa fraca, pessoa inferior. Pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Então, a pessoa que é mansa, ela tem controle, ela tem autocontrole, ela tem controle emocional. Assim, a mansidão, ela trata da submissão do homem para com Deus. A mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Então, a pessoa que ela como nós falamos, que ela é humilde, a pessoa que ela é mansa, ela está demonstrando que ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. O crente que demonstra humildade, o crente que demonstra mansidão, ao qual nós estamos estudando nesse segundo tópico, ele demonstra ali que ele tem o Espírito Santo na vida dele, que o fruto do Espírito é gerado na vida dele, que ele é cheio da presença do Espírito Santo. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Então, amados, aquele que é manso, tá? Ele tem um comportamento conciliador. Mansidão, ele é o ato, o efeito de apaziguar, de pacificar, de reconciliar, né? É aquele que, em meio aos problemas, ele consegue ali ter autocontrole, resolver os problemas, resolver os conflitos. Ele é equilibrado ao ponto de conseguir resolver circunstâncias
adversas, tem a postura equilibrada, se mantém equilibrado mesmo em circunstâncias adversas. Tem pessoas que muitas vezes em circunstâncias adversas, nas adversidades, nos problemas, ela entra em desespero, né? Ela entra em desespero, ela tenta resolver com as próprias mãos. É por isso que nós vemos muitas pessoas aí, um matando o outro, às vezes em sinais de trânsito, por causa de um carro encostar no outro, ou por causa do estresse do trânsito, uma pessoa sair do carro, do veículo e quebrar o veículo do outro, ou até mesmo tirar a própria vida do outro, porque são pessoas que não são mansos de coração, que precisam dessa virtude em si. Então, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem, amados, a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria, porque nós íamos ter atitude de resolver essas questões de forma pacífica, né? Trazer a paz para aquele que está vivendo o conflito. E não só isso, trazer como exemplo também, porque o exemplo ele influencia as pessoas. Agora, quem pode nos dar essa mansidão é quem? É o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscar ser o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o manso, em lugar de sentimento faccioso, ele apresenta o quê? Um espírito manso e conciliador. Mesmo numa situação, num lugar onde há facções, né? Há diferenças, facções, ele tem um espírito ali, se apresenta com um espírito manso e conciliador. Então, amados, só quem pode nos dar esse espírito manso e conciliador é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode nos tornar pessoas humildes e mansas de coração. Vamos agora ao terceiro tópico dessa lição, terceiro e último, que vai falar sobre o seguinte assunto. Para haver unidade, é preciso também o quê? Além de humildade e além de mansidão, é preciso longanimidade para o exercício do perdão, para que haja o quê? Unidade entre os crentes. Não são virtudes, amados, são imprescindíveis para nós cristãos. A virtude, nesse terceiro tópico, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios, assim liberar o perdão aos ofensores. Algo, amados, que para muitos é muito difícil. Ser tolerante, né? Porque longanimidade fala de tolerância, fala de perdão, você ser tolerante com os erros alheios. Tem pessoas que às vezes a pessoa erra e a pessoa não é tolerante, já quer, né, insultar, já quer humilhar. Então, nós temos que ser longânimos e liberar o perdão aos ofensores. Quantas pessoas ali não liberam perdão? E nós sabemos que a falta de liberar perdão, o não liberar perdão, ela traz consequências graves à saúde do ser humano. Nós sabemos disso, tanto psicologicamente como fisicamente. A não liberação do perdão, ela traz problemas graves à saúde do ser humano. Nós vemos que vai muito mais além, né, o não liberar o perdão. O quanto é importante nós liberarmos o perdão. Então a longanimidade também é um fruto do Espírito. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. Então nós temos que ser pacientes, nós temos que ser tolerantes em meio às diferenças, em meio aos erros, amados. Nós temos que ser tolerantes e pacientes. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Então, amados, quem vai desenvolver esse aspecto em nós, essa virtude em nós, é quem? É o Espírito Santo de Deus. Só Ele que pode transformar o nosso caráter e nos dar um caráter cristão. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, a longanimidade. 1 Pedro, quando nós falamos da longanimidade com o sentido de paciência, tolerância e constância, vamos ver 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Diz assim, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é,
8 almas se salvaram pela água. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. É o que? Paciente, tolerante para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, ainda que alguns pensam que está tardia, que a promessa do Senhor deveria se cumprir o mais rápido possível, mas Deus, ele é paciente para cada um de nós, porque Deus, ele não quer que ninguém se perca, amados. Quando a gente fala da salvação, muitas vezes a pessoa fala que tomara que Jesus ele venha logo. Nós queremos isso, essa é a nossa esperança, que Jesus ele venha logo, mas Jesus, ele é paciente para com cada um de nós. Por quê? Porque Jesus quer que todos se salvem, que todos venham ao arrependimento. Então, isso trazendo a ideia de paciência. É mais, como nós falamos, é mais um aspecto do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Ser longânimo, em outras traduções, aparece como paciência, como nós falamos aqui, da ideia de paciência. Assim como a humildade e a mansidão corresponde à ideia de suportar-nos uns aos outros em amor, a paciência corresponde à solicitude. A palavra longanimidade no grego significa tolerância, paciência, constância. É agir com equilíbrio nos momentos difíceis e nas adversidades. Tem pessoas que elas não têm paciência. E muitas vezes deixam de receber a bênção do Senhor porque não são pacientes, não são longânimos. E perdem a bênção do Senhor. No meio do caminho, às vezes Deus está com a bênção próxima para ele a realizar algo na vida dele, mas por não ter paciência de esperar no Senhor, perde a bênção. Então é agir com equilíbrio nos momentos difíceis de adversidade. Longanimidade aqui significa não apressar-se em vingar o mal, nem revidar o mal feito por outra pessoa contra si. É mais uma virtude aqui, ao qual o apóstolo Paulo traz, que nós precisamos, é imprescindível para que haja unidade entre nós cristãos. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. A Bíblia, em Romanos 12, fala para nós sermos pacientes na tribulação. Porque a pessoa que é paciente na tribulação é a pessoa que ela crê que um dia a tribulação irá passar, um dia Deus vai mudar a situação. Então, assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, suportar os erros dos outros, as adversidades da vida, porque muitas pessoas, amados, em meio às adversidades, elas desistem. Elas não sabem esperar, não têm paciência de esperar e desistem em meio às adversidades e tomam atitudes totalmente contrárias. Assim também, suportar os erros dos outros é difícil? Mas nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que ter essa atitude. Nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus para gerar essa virtude em nossa vida, o seu fruto, a paciência em nossa vida. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então é importante, amados, nós vemos aqui na própria lição que o exercício da paciência requer a virtude do amor. Nós temos que amar, nós estudamos em lições passadas, nós temos que amar o nosso irmão. A palavra do Senhor fala, os dois grandes mandamentos que Jesus deixou para nós foi amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo
por Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vamos direto por 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos 8 também. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então, amados, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós amamos o nosso irmão, nós procuramos ser pacientes com o nosso irmão. Mesmo com suas diferenças, nós procuramos ser pacientes com o nosso irmão. Suportando uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo, em sua carta, no capítulo 4, nós vemos que ele fala: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros. Tem pessoas que só vivem em conflito, mas qualquer coisinha, uma palavrazinha contrária, uma atitude contrária, só vive em conflito um com o outro. E a Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Se nós temos amor em nosso coração, se nós praticamos a palavra de Deus, porque o ensinamento do apóstolo Paulo é um ensinamento prático para nossas vidas como cristão. É nós colocarmos em prática a palavra do Senhor. Né? Então, quando nós somos humildes, somos mansos, somos longânimos, pacientes, nós estamos colocando em prática a palavra de Deus. Né? Aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em nossa vida, nós estamos colocando em prática. Através do quê? Das nossas atitudes, do nosso comportamento. Então, quando nós temos um comportamento, como nós falamos anteriormente, de sermos humildes, mansos e longânimos, pacientes, nós estamos ali demonstrando que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e que nós estamos colocando a palavra de Deus em prática. Nós somos praticantes da palavra do Senhor. Quando nós suportamos uns aos outros, durante a nossa jornada cristã, nós nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Então, amados, em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. A Bíblia fala, amados, que existe o joio e o trigo. Então, muitas vezes nós vamos, dentro da própria igreja, nós vamos enfrentar momentos difíceis, conflitos, né? Pessoas muitas vezes que vão ser contrárias ao nosso modo de ser, de agir, ao nosso comportamento. Pessoas muitas vezes são carnais. Existe dentro da igreja isso. Então, é o qual nós temos que suportar, tá? De acordo com a palavra, né? Obedecendo a palavra de Deus e demonstrando ali que nós temos o Espírito Santo de Deus, um espírito de humildade, de mansidão, de tolerância, de paciência. Então nós temos que tolerar. Então nós vamos passar. Tem pessoas que às vezes quando chegam na igreja, acham que a igreja é perfeita, que não tem problema dentro da igreja. Muitas vezes se decepciona com isso, mas não. A igreja, nós consideramos a igreja como um hospital. As pessoas que têm problema, elas vão procurar a igreja do Senhor, né, para serem tratadas. Então, e dentro da igreja são pessoas com várias personalidades, caráter. E pessoas, como eu falei, pessoas carnais e pessoas espirituais. Então, amados, nós temos que ser tolerantes e orar um pelos outros e buscar um pelos outros. Amém? O perdão como
premissa do amor. O amor é um atributo divino, um atributo de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Algo sério, amados. Então, aquele que não ama, tá? Aquele que não ama seu irmão, não ama seu próximo, a Bíblia fala que ele não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Por isso que nós falamos que amor é um atributo divino. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, Deus nos deu exemplo de amor, é um atributo divino, tá? O principal aspecto do fruto do Espírito, e é também, amado, o principal aspecto do fruto do Espírito descrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, tá? Qual nós lemos sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, em primeiro lugar, gozo, tá? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, amados, é o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados, como nós amamos o próximo. A Bíblia fala amar o próximo como a si mesmo. Então é nós tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados. Quando você ama o ser humano, independente de classe social, independente de religião ou o que for, né? Você ama, independente de tudo isso, você quer tratar os outros como gostaria de ser tratado. Isso é amar, tá? Você tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. Mateus capítulo 7, versículo 12. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 12. Olha o que está escrito. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, amados, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. E nós, claro, gostamos de ser tratados bem, certo? Então, se nós gostamos de ser bem tratados, nós também temos que tratar as pessoas bem. Os nossos irmãos, falando de igreja, né, nós temos que também tratar o nosso irmão bem. Tem pessoas que não tratam bem o outro irmão. Né? Isso aí é notório. Não tratam o outro irmão bem. Mas, amados, nós temos que tratar o nosso irmão bem. Tá bom? Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Com certeza, mano. Se você ali tem o amor de Cristo no seu coração, você ama a Deus sobre tudo e ama o próximo como a si mesmo, ama seu irmão, com certeza todos esses conflitos, eles vão se disputar na igreja, eles se acabam. Por quê? Porque você ali ama o seu irmão independente de diferença, de classe social, independente disso, você tem em primeiro lugar o amor na sua vida, ao qual é demonstrado para o seu irmão. Né? Através do perdão, através aqui de suportar as diferenças. Então isso é demonstrado através do amor. Porque o apóstolo Paulo, ele fala isso. Né? Quando ele fala aqui no texto, ele fala o quê? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós temos diferença? Temos diferença. Existem pessoas que são mais coléricos, são mais agitados, estressados, são diferentes. Como eu falei, a igreja, o templo, né? Falando assim como templo, lá existem pessoas de várias personalidades, mas nós temos que suportar uns aos outros, nós temos que respeitar o nosso próximo, nós temos que amar o nosso próximo. Né? E ao contrário de criticar, de gerar conflito, nós temos aqui que termos esse tipo de comportamento como nós aprendemos aqui, de ser mansos, de ser humildes, de ser mansos e de sermos pacientes, longânimos, né, com nossos irmãos, porque assim nós demonstramos ali o quê? Que nós temos o Espírito Santo na nossa vida e que houve em nossa vida uma transformação. Nós agora
não temos em nós o fruto da carne, mas temos em nós o quê? O fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É gerado em nossa vida o fruto do Espírito Santo de Deus. E se você, porventura, não tem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude com relação ao seu irmão, à sua irmã, então, amados, peça ao Espírito Santo de Deus que ele venha gerar em você o seu fruto. Louvado o nome santo do Senhor. Que você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí você vai ter a vida transformada e você vai se conduzir aqui conforme o apóstolo Paulo ele relata na sua carta. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foi chamado, que nós venhamos a andar digno da chamada que nós da nossa chamada, né, como corpo de Cristo, como unidade, como igreja de Cristo. Então, amados, é muito importante, tá? Esse estudo de hoje, a lição de hoje, o tema de hoje que nós estudamos, que para haver unidade é preciso que humildade, é preciso que mansidão e é preciso longanimidade, paciência para o exercício do perdão. Como nós falamos, o perdão ele é muito importante e traz consequências graves, tanto psicologicamente como fisicamente ao ser humano, aquela pessoa que não perdoa. Então é importante, tá? Nós seguirmos a palavra de Deus, praticarmos a palavra do Senhor. Conclusão, tá? Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade, a qual o próprio Jesus falou anteriormente, orando ao Senhor pelos discípulos e por aqueles que o aceitariam como único e suficiente Salvador, né? Tem uma perfeita unidade. Para garantir essa perfeita unidade, mostramos que algumas virtudes são essenciais, tal qual nós temos que guardar no nosso coração, amados, essa palavra, tá? Mansidão, tá? Humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, tá? A pessoa mansa, ela gera os conflitos, traz paz, e a longanimidade, tá? Que suporta os erros alheios, pessoa que é paciente, né? Que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, tá? É imprescindível nós vivermos essas virtudes, as dissensões, os conflitos, as confusões, tá? O disse-me-disse, eles desaparecem em nome de Jesus, desaparece e o nome de Jesus Cristo é o que? Glorificado. Então, amados, que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado na nossa vida, que nós venhamos colocar essa palavra quando nós estudamos hoje em prática, que nós venhamos a pedir que o Espírito Santo venha gerar em nós essas virtudes, que nós venhamos ser, como diz lá em Gálatas, na carta de Paulo de Gálatas, ser cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos então agora orar ao Senhor, quero convidar os irmãos que fechem seus olhos, vamos agradecer a Deus por esta aula abençoada, eu tenho certeza que Deus ele falou grandemente em nossos corações, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te louvar, te glorificar, te agradecer pela tua poderosa palavra, Pai. Tua palavra que liberta, tua palavra que não volta vazia, tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, Pai. Muito obrigado, Pai. Pai, por esta lição de hoje, Senhor, por aprendermos, Senhor, sobre essas virtudes, Pai amado, a humildade, a mansidão, ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai, sobre a paciência, Pai amado, ó Senhor, a longanimidade, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha gerar em nós, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, essas virtudes, Pai, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, tratar bem os nossos irmãos, Pai amado, suportar os nossos irmãos, meio em meio às diferenças, Pai. Em nome de Jesus, que nós devemos, em primeiro lugar, Pai, amar a cada um dos nossos irmãos, Senhor, ó Pai amado, incondicionalmente, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós venhamos ser praticantes da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada aluno. Continua abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Tenho uma semana abençoada, em nome de Jesus. E até a próxima videoaula, se assim Deus o permitir.